Fala, pessoal. Tranquilo? Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Agora vamos falar aqui de transformar, né, a nossa fato vendas ali, né, lá do nosso relacional para o multidimensional. Lá no nosso relacional, tabela de vendas, né, que é um fato, a venda é um fato, assim como a compra é um fato, a entrada de estoque é um fato, uma produção é um fato, né? Ela tem Ela é composta de três tabelas, basicamente. É a venda em si, que seria como se fosse o cabeçalho da venda. Teria o item daquela venda em outra tabela, né, que relaciona com a venda, tem o item da venda. E essa item de venda tem o objeto dela, né, o produto que foi vendido. E como é que eu faria aqui para montar uma tabela fato em cima dessas três tabelas aqui lá do modelo relacional? Eu pegaria lá o conceito da fato. O que que é? Ela só pode ter códigos, né, chaves, códigos, números e datas, né? Então eu colocaria aqui, ó, o código da venda, CD vem, né? E aqui eu coloquei código da venda, a data da venda, tá aqui, o valor total. Aqui é um ponto, pessoal. O valor total a gente pode colocar e pode não colocar. Nesse caso eu preferi não colocar. Por quê? Porque eu consigo o valor total através da multiplicação do valor unitário pela quantidade de venda, certo? Então, por isso eu não utilizei o valor total aqui. Mas também já mandei para lá o código do cliente, ó, e o código do vendedor. Então, aqui dessa tabela aqui, eu mandei a código de venda, a data da venda, essa aqui eu desconsiderei, código do cliente eu mandei para cá e o código do vendedor eu mandei para cá. Agora, indo para o item, aqui era o cabeçalho, né? Vamos para o item. O item, aqui eu não vou precisar colocar o código desse item, certo? Por que que eu não vou precisar colocar o código do item? Porque aqui cada venda, nesse cenário aqui, cada venda ele tem um item só, certo? Se aqui cada venda tivesse mais de um item, né, aí eu teria que fazer uma chave composta entre a chave da venda com a chave do item, né? Porque senão não ia ter essa chave única, né? Mas nesse caso aqui, eu não preciso dessa chave, esse código do item venda, porque uma venda ela tem só um produto, né? Cada venda aqui tem um item venda. Beleza? Então, por isso aqui eu preciso só do código mesmo da venda, que é esse daqui. Show de bola? E outro ponto aqui também, a quantidade de venda, trouxe para cá, é relacionada à venda, né? O fato venda, a quantidade, que é um valor, né? Total do item da venda, eu também não preciso. Então, isso aqui eu vou excluir, esses totais. O código da venda aqui já está aqui, né? Que foi vindo daqui. E o código do objeto. Qual foi o objeto vendido, né? Qual foi o produto vendido? Qual foi o objeto? Então, eu vou ter que ter o código do objeto aqui também. E aqui, pessoal, na minha tabela de objeto, ele tinha um valor unitário, né? Então, o valor unitário, eu vou querer que ele esteja na minha venda. Então, eu vou ter lá a quantidade de venda e o meu valor unitário. Desses dois aqui, eu consigo o total, né? Então, eu não, eu não preciso colocar o valor total aqui. Eu coloco se eu quiser. Eu posso colocar, mas aqui a gente consegue fazer ele através de uma medida, certo? Lá na própria ferramenta.
Tranquilo, pessoal, aqui? Então, aqui, ó, a Fato Vendas, ela só tem fatos numéricos, né? Código, quantidade, valor. Aqui os códigos que vão ligar com as dimensão. Com a dimensão vendedor, com a dimensão objeto, com a dimensão cliente e com a dimensão de tempo, né? De data. Beleza? E assim a gente formou a nossa tabela Fato. Assim como todas as dimensões. A dimensão objeto, a dimensão fornecedor, cliente e vendedor. Cliente e vendedor, né? São essas aí. Então, são essas três dimensões, né? Quatro dimensões, na verdade. Dimensão objeto, vendedor, cliente, fornecedor. E a fato vendas, né? A fato, recapitulando, né? Que isso é muito importante. Fato é algo que aconteceu, uma venda, uma compra, uma produção, né? E ela só tem, né, campos ali numéricos. Numérico ou código, ou seja, valor, ou seja, quantidade, né? Data. Então, é isso em relação a fato, e as dimensões são atributos textuais. Então, por exemplo, o vendedor vai ter um nome, vai ter um endereço, então ali ele vai ter uma dimensão para ele específica, dimensão de vendedor. O cliente vai ter uma dimensão com informações de cliente, vai ter o nome, vai ter o RG, vai ter o CPF, etc. E o objeto também é a mesma coisa. Vai ter qual é o código do objeto, qual é o nome daquele objeto, qual é a descrição, qual é a marca, qual é o modelo, etc. Beleza? E aí lá na dimensão você pode ter atributos textuais. A dimensão é como se fosse você da fato vai ter a chave para a dimensão e a dimensão detalha aquilo para você ter mais detalhes ali na hora da sua análise, né? Sobre mais detalhe da venda em relação ao produto, no caso aqui objetos, né? Em relação a vendedor, em relação ao cliente, em relação a fornecedor. Beleza? Então, essas aqui são algumas técnicas aqui que passadas de como montar essa modelagem multidimensional. A gente vai aplicar essas mesmas técnicas lá quando a gente for montar o DW da empresa Z, né? Que ela vai nos pedir, né? Já está com a reunião aí agendada, a gente vai lá ainda ter essa reunião de requisitos para entender o que eles precisam com o DW, né? Mas a gente vai montar justamente isso. A gente vai tirar do modelo relacional que eles têm hoje, né? Que a gente montou, para um modelo multidimensional. Então a gente vai fazer esse tipo de conversão, né? Se tiver lá desse tipo, a gente vai ter que fazer isso, somar duas tabelas lá, né? Ou se tiver informações em uma tabela lá que não era para ficar nessa, era para ficar na outra, a gente vai colocar. Porque aqui cada caso é um caso, cada modelo é um modelo, né? E aqui a venda, né? No caso da venda aqui, ela tinha tanto cabeçalho quanto item, né? A gente colocou tudo em uma só, como se fosse uma só, e deixando só os atributos numéricos, né? E as chaves para as dimensões, né? Para relacionar as dimensões. Aqui a gente não tinha criado a dimensão data, certo? Mas é só criar a dimensão data que a gente já tem um campo aqui para relacionar, que é a data da venda, né? Mas a gente pode adicionar a dimensão data aqui sem nenhum problema. E aqui é o modelo completo, né? O ALTP, isso aqui é o modelo lá do banco de dados relacional, aquele que a gente viu lá no comecinho. E aqui é ele transformado já no multidimensional. Beleza? Ele formou exatamente uma estrela aqui, né? O que lembra uma estrela, né? Então, beleza? Tá vendo que aqui tem bem mais tabelas, né, do que aqui? A gente fala assim, bem mais tabelas, né? Mas é duas tabelas a mais. Mas aqui tem, ele está otimizado para consulta esse modelo aqui, né? Eu já vi casos de consultas que demorava cerca de uma hora e vinte, quando puxava direto da tabela do banco de dados, né? Do modelo relacional, lá informações de venda
um mês e meio, mais ou menos. Ele demorava uma hora e pouco para rodar. E quando a gente aplicou o modelo multidimensional, né, a gente montou um DW de venda nessa empresa, essa, essa mesma informação de um mês e pouco, né? Se eu não me engano, é 45 dias que eles precisavam. Ficou instantâneo. A pessoa só rodava e ele vinha. Beleza? Otimizou tanto a consulta, quanto também que a gente colocou em outro banco, né? A gente não estava pegando direto do banco de produção, a gente estava pegando já de um banco, de um data warehouse, né? Então era um banco sem concorrência com o que está acontecendo ali no transacional, no dia a dia, né? Tinha esse problema também, que a consulta era feita direto no banco. E o banco, quando você faz a consulta direto no banco, está concorrendo com outros processos ali do dia a dia do banco, né? Então fica realmente mais lento. Mas mudou aí de uma hora e pouco para a consulta executar para executar instantâneo. E aqui eu vou citar para vocês de uma forma mais resumida e rápida aqui, né, alguns pontos relacionados que também é importante vocês terem ideia, que é sobre visualização de dados. Isso a gente vai ver um pouco. É importante a parte visual, né, entender como é que o seu cliente gosta de ver aquela informação, né? Não é só você achar, não, achei esse gráfico bonito, eu vou colocar ele aqui. Não é isso. É você entender a demanda do seu cliente, entender como ele gosta de ver aquela informação. Então, tem até técnicas, né, que hoje você pode, sei lá, fazer uma reunião com o seu cliente, ficar lá observando como é que ele vê as coisas, né? Como é que você vê isso aqui? Você pergunta para ele, como é que você gosta de analisar os seus dados? Como é que é o seu dia a dia aqui? Ele fala, eu gosto mais de ver meus dados pelo celular, porque eu passo mais tempo andando, né, e visitando a fábrica do que aqui na frente do meu computador, por exemplo. Então, você já tem que pensar no layout de um painel, né, para aquele cliente específico, para ele olhar no celular. Ah, o outro, eu não gosto de olhar dentro de um, sei lá, de uma aplicação. Eu gosto de ver aqui tudo na web, né, tudo pela internet. E daqui eu consigo ver em casa também. Então, beleza. Você faz algo ali, né, mais otimizado para mostrar na web, né? E assim você vai entendendo a necessidade do seu cliente e monta visualizações conforme o que o seu cliente quer ver, né? Às vezes o cliente fala assim, não, eu sou mais da antiga, né? Eu não gosto muito do formato ali de ver em gráfico, de ver em mapa. Eu gosto de ver como se fosse uma planilha. Beleza, coloca um visual lá como se fosse uma planilha. E tá tudo bem, né? Não é você que escolhe o gráfico, é o seu cliente, né? Você tem que focar no que ele quer, né? Então, quem pediu foi ele, né? Então, ele que, que diz como ele quer trabalhar com aquilo, né? Que, na verdade, é ele que vai trabalhar com aquilo no dia a dia. Então, fica essa informação. Tem a questão de storytelling também, né? Contar histórias ali com os dados, que está relacionado à visualização. Então, é a questão de interação, né? Como ele diz aí, né? Provoca respostas mais emocionais e insights. Então, contar uma boa história com dado é muito importante. Tem esse artigo aqui muito legal que fala sobre storytelling, beleza? Além daquele livro Storytelling com dados que eu recomendo para todo mundo. Tem questão de segurança, então BI não é só fazer ali, né? Tem a questão de segurança, tem que dar acesso só para quem realmente precisa de acesso, né? Então tem toda uma política de acesso, é bom você pensar sempre nisso, né? Não é fazer um PBX aqui no Power BI e compartilhar com todo mundo da sua empresa, né? É você publicar isso no Power BI Web e lá você dá acesso a quem deve ter acesso. Então a pessoa vai acessar só quem tem acesso. Se você fica passando de um para outro, pode ser que um arquivo desse vaze para alguém que não precisa ter acesso ou vaze para fora da organização também. Aí você vai ter alguns problemas aí. Então, questão de escalabilidade, né?
Então aqui já é mais pensando em data warehouse na nuvem, né? A questão de escalabilidade, né? Então, então fica essa dica aí também, né? Nem tudo ali é maravilha, né? Nem tudo vai dar certo de primeira, nem tudo é perfeito, nem tudo tem documentação, né? Então aqui tem alguns problemas mais comuns no dia a dia. Nem sempre a gente tem documentação, nem sempre tem diagrama de entidade de relacionamento, né? Nem sempre tem dicionário de dados. A gente pode gerar dicionário de dados através da SQL Server, é uma dica aqui. A gente vai fazer isso durante o curso também. Na maior parte das vezes temos apenas as tabelas ali do banco, né? Agora vocês viram que lá no MySQL Workbench você tem como fazer a engenharia reversa, né? Através da tabela você consegue gerar o desenho. Data Warehouse pegando direto do dado de produção, que eu comentei com vocês, né? Que demorava uma hora e pouco lá, né? Era um DW que pegava direto do dado de produção. Data Warehouse sem utilizar modelagem multidimensional. No caso que eu falei para vocês, tinha os dois aqui, né? Ele pegava direto de produção e ainda não usava modelagem multidimensional. Aí era lento demais. E também, né, tem alguns problemas relacionados à implementação, né, que começar pela cadeia errada de patrocínio, né, não, então não, as pessoas que estão envolvidas ali não é impactado diretamente, então quem está idealizando não é o que vai ser impactado, então ele não vai tão atrás, né? Estabelecer expectativa que você não pode cumprir, então você só fala o que você realmente consegue fazer, né? Se não for viável, para que falar isso, né? Que é viável, né? Escolher um gestor de data warehouse voltado para tecnologias em vez de voltado para os usuários. Então, o gestor de data warehouse, quando você tem uma equipe de data warehouse, é melhor você ter uma pessoa voltada a negócio, não tão técnica, né? Mas que conheça do técnico, mas não seja tão técnica, né? Isso é um problema, às vezes, para quem vai coordenar uma equipe ali de data warehouse, que é muito envolvimento de negócio, né? Então, tem que ter esse lado de negócio bem forte. E um outro problema que eu deixo sempre por último para comentar, acreditar que projetar base de dados com Data Warehouse é o mesmo que projetar base de dados transacionais. E não é. São técnicas diferentes, né? São formas diferentes de fazer. Um normaliza, o outro desnormaliza, né? Então, se você pensar em montar um DW, como você monta um modelo relacional, você vai ter grandes problemas aí de performance no seu, no seu banco, né? Seu banco, no seu data warehouse. Beleza, pessoal? Esse vídeo também eu estiquei um pouquinho, mas mais nesse sentido de a gente finalizar essa etapa toda já de data warehouse. Então, a gente entendeu algumas técnicas, entendeu alguns conceitos. Eu sei que foram muitos aqui, mas vocês vão digerindo aos poucos, vão consultando novamente, vão reforçando, vão treinando, vão entendendo melhor ali, né? E nas próximas aulas a gente vai ter a reunião com o cliente, para ele falar como ele quer o DW, e em seguida a gente vai montar, né, o nosso DW. Então a gente vai transformar o nosso modelo, né, que está no modelo relacional para o modelo multidimensional, como a gente fez aqui, né, usando essas técnicas aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Então por aqui a gente encerra a parte aí de explicação do Data Warehouse e de BI e qualquer coisa ficamos à disposição. Valeu, pessoal. Abraço.